bem com vocês, meus colegas servidores? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre as alíquotas previdenciárias e sobre a contribuição do imposto de renda. Sim, as alíquotas previdenciárias que nós pagamos mensalmente, as alíquotas ordinárias, elas foram alteradas também pela Emenda Constitucional 103. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Por que é muito importante? Porque antes, quando a alíquota já era 11%, eu já via como os servidores tinham dificuldade de saber contribuir a sua alíquota junto com o seu imposto de renda, o que abatia, o que não abatia. Imagina agora que as alíquotas estão com várias faixas salariais, não é verdade? Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Inclusive eu quero ensinar vocês a também as alíquotas na ativa, as alíquotas ao se aposentar. Inclusive os impostos de rendas também mudam, porque as contribuições previdenciárias mudam na ativa e ao aposentar, tá certo? Esse vídeo fica até o final, é muito importante. E você ainda que não me conhece, que não se inscreveu no canal, que não indicou os outros vídeos sobre a reforma da Previdência, os impactos financeiros, comente com seus amigos, tá certo? Meu nome é Patrícia Pérez, sou educadora financeira previdenciária e a minha missão, o meu objetivo é ajudar os servidores a planejar as suas finanças, tanto no seu tempo laboral, quanto para a sua aposentadoria. Então vamos falar sobre isso hoje. As alíquotas. As alíquotas foram debatidas na Emenda Constitucional, estão lá, se você quiser ver o artigo, é o artigo 11, tá certo? E as alíquotas, gente, se vocês verem lá na Emenda Constitucional, ela tem faixas. Então, né, quer dizer, tem faixas que a alíquota, porque a gente pagava antes 11% sobre tudo. Então agora nós temos faixas menores que os 11%, mas maiores. Então você que é um servidor público, ou até mesmo se você for do INSS, você tem que ver em qual faixa que você se encontra trabalhando, tá certo? Qual faixa que você se encontra trabalhando, não, qual faixa você se encontra recebendo a tua remuneração. Então, conforme a faixa que você tem a tua remuneração, que contribui para a Previdência, lembrando que a contribuição, o valor que incide a Previdência são valores que não incidem. Vale alimentação, auxílio pré-escolar, então essas coisas você tem que tirar, tá certo? Só contribuições função, só funções que realmente, só valores que realmente incidem a contribuição previdenciária. Então você tem que saber detectar esse valor. Eu já percebi, com a experiência que eu tenho de analisar vários contra-cheques, que tem órgãos que esse valor ele está facilmente encontrado. O servidor vê lá, valores para a contribuição para o RPPS, valores, mas tem contra-cheques que não é tão fácil assim. Então você primeiro tem que aprender quais são os valores que incidem a contribuição previdenciária, tá certo? Descobrindo esse valor, você vai somá-lo e vai descobrir em qual faixa você está. Quando você for aplicar a faixa, então, por exemplo assim, Patrícia, mas eu estou vendo aí na planilha que tem faixa que eu teria que pagar só 7,5, tem faixa que só 9, tem faixa que é só 12, tá certo? Então, por exemplo, se você ganha 15 mil reais, você vai estar nessa faixa aqui de 10.448 a 20.896, tá? 15 mil reais. Então, como o teu salário está aqui, a tua faixa de contribuição é 16,5, mas você tem razão. O teu salário não poderia ser 16,5 sobre tudo. Por quê? Porque tem valores abaixo de 10 mil que teria que ser 14,5%. Valores abaixo de 1.045 teria que ser 7,5%. Entende? Então você teria várias faixas de contribuição. E o que os pagamentos fizeram? Eles criaram essa tabela que facilita a aplicação da alíquota, que eu vou mostrar aqui um exemplo prático. Então imagina você um servidor que recebe 10 mil reais. Então você vai lá na tabela, quem ganha de 6 mil a 10.448, qual que é a alíquota? 14,5%. E tá vendo que tem um valor aqui a deduzir? R$171? É esse valor a deduzir que a gente vai aplicar ali na conta. Por quê? Porque esse valor aqui já está somado às faixas salariais abaixo dos 6 mil, que teria que ser 14%, a faixa abaixo do 3, que teria que ser 12%. Então já fizeram essa conta aqui, exatamente como acontece na nossa tabela do imposto de renda. Então você aplica o teu cálculo sobre o percentual na faixa que você se encontra e abate o valor referente àquele percentual. Então você tem essa tabelinha aqui, que você sabe exatamente qual é o valor que você vai bater. Então, por exemplo, no caso aqui dos 10 mil, multiplica por 14,5, dá 1.450, só que 1.450, se sobre todo o salário de 10 mil você pagasse 14,5%. Mas como eu mostrei aqui na tabelinha, teriam faixas de salário que você pagaria alíquotas menores. Então aí você vai lá e abate dos 1.450 o valor que está aqui na alíquota, na tabelinha aqui dos 14,5%, que daria R$171. Aí, de fato, o valor da tua contribuição previdenciária se torna menor. Por isso que hoje em dia as pessoas estão tendo dificuldade de fazer o cálculo da alíquota previdenciária. Por quê? Porque tem esse valor a bater. Então você vem aqui, copia esse valor, você já vê que valor que você está, que você consegue fazer esse cálculo previdenciário. Tá certo, gente? Lembrando que essa tabela aqui é para ativos. Essa planilhinha aqui não é para você pensionista e não é para você que já está aposentado, tá certo? É só para os ativos. Aí, nós temos a outra tabelinha que é para os inativos e pensionistas. Por que nós temos uma outra tabelinha? Porque nós temos
até o teto, o servidor público, quando se aposenta, ou a aposentadoria dele vira uma pensão, ou o salário dele vira uma pensão, até o teto está isento, tá certo? Então, por isso que daí, o que vai acontecer com a tua contribuição previdenciária? Você vai novamente ver em que faixa salarial que você está a tua aposentadoria. Então, se a tua aposentadoria ficar aqui abaixo do teto, você não vai contribuir nada e também não vai abater nada. Mas se a tua aposentadoria for acima do teto, o que você vai fazer? Você vai, vamos dizer que aqui o mesmo exemplo dos 10 mil, tá? Também continua então, ó, pegando a mesma alíquota aqui, ó, de 14,5. Só que, como você teria, ó, dá os mesmos 1.450, só que a tua alíquota redutora é maior. Por quê? Porque você vai ter mais faixas de zero. Sendo que quando você era ativo, você não tinha essa isenção de faixas. Então, dessa maneira, quando você for aposentado, você vai ter, a tua contribuição previdenciária vai diminuir. Mas daí, eu já me preparei, porque você já deve estar aí, oba! Então quer dizer que eu vou ficar com mais salário, vou ter mais dinheiro, porque eu vou pagar menos previdência? Não é bem assim, tá? E é por isso que eu quero já, antes de você se animar, para você já achar que você vai, ao se aposentar, vai pagar menos previdência e com isso você vai ficar com mais dinheiro, eu já vou explicar o que acontece com o imposto de renda. Porque o imposto de renda está atrelado à alíquota previdenciária, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar do imposto de renda. Não, vamos até o final com esse vídeo, porque ele é muito importante, tá certo? Então, essa aqui, gente, é a tabelinha do imposto de renda. A tabelinha do imposto de renda, essa tabelinha aqui não tem nada a ver com a reforma da Previdência, ela já existe há muito tempo. Então, o que acontece? Da mesma forma que a reforma da Previdência colocou escalonamentos de alíquotas para faixas salariais, nós também já temos no nosso imposto de renda faixas salariais com diferentes impostos de renda. E o que acontece conosco? Nós falamos dos servidores, porque a gente fala, a gente paga 27,5% de imposto de renda. E na realidade, quando a gente calcula o imposto de renda, você vai aprender que nós também temos uma alíquota redutora a reduzir. Por quê? Porque nós temos outras faixas salariais que a gente teria que pagar uma percentual de imposto de renda menor que os 27,5%. Você sabia disso? Então vamos aprender como é que funciona? Olha só, a primeira coisa que você tem que ter muita ciência e clareza. Antes de você calcular o imposto de renda, nós temos que tirar aquelas contribuições que não podem incidir em imposto de renda, como a previdência, tanto a previdência do regime próprio, quanto se você contribui para um regime fechado, uma FUNPRESP-JUD, uma FUNPRESP-PZ, ou uma previdência fechada do teu estado. Então essa contribuição também não pode incidir em imposto de renda. E também no imposto de renda existem também as alíquotas de dependente. Se você tiver filho dependente, cônjuge dependente do teu imposto de renda, também você vai aprender aqui que antes de você incidir imposto de renda, você tem que abatê-los, tá certo? Então hoje você vai definitivamente aprender o teu salário líquido, o que você tem que abater para calcular o teu imposto de renda. Vamos junto? Olha só. Então vamos continuar nosso exemplo aqui. Vamos pegar então, vamos voltar lá. Então aquele exemplo de 10 mil, a gente multiplica a previdência, dá 1.450 e lembra que a gente tem um valor a deduzir. Então dá esse valor líquido aqui. Após isso, eu já sei qual é o valor da minha contribuição previdenciária. Depois disso aqui, o que eu faço? Eu volto na minha remuneração de 10 mil e tiro a previdência oficial, tá certo? Essa aqui é a previdência do regime próprio. Dá esse valor aqui, por enquanto, para aplicar o imposto de renda. Aí a gente continua analisando, porque cada pessoa tem uma situação. Aí nós vamos analisar o seguinte. Se, por exemplo, no caso aqui eu dei um exemplo. Vamos dizer que, no meu caso, se eu tivesse uma FUNPRESP-JUD, uma previdência fechada, e eu pagasse R$200 para a FUNPRESP, então eu já pego daquele valor lá que estava já, que poderia incidir em imposto de renda. Se eu não tivesse a FUNPRESP, eu já incidia aqui. Então abato a FUNPRESP, porque também é uma previdência. Aí já cai o valor de 8.700 para 8.500. Aí a gente continua. Imagina que eu tivesse 2 dependentes. Vamos imaginar que o meu marido fosse meu dependente no imposto de renda e eu tivesse um filho também. Então, cada pessoa dependente corresponde a R$ 189,62. Então, eu já pego esse valor aqui, que eu tirei a FUNPRESP, e diminuo cada dependente. Então, se torna um valor líquido de R$ 8,142. Patrícia, mas no meu caso eu não tenho nem FUNPRESP nem dependente. O que você vai fazer? Sobre esse valor aqui, quando você tira a previdência, você já vai aplicar o imposto de renda. Tá certo? Eu quis fazer o mais completo, porque nós temos vários servidores que cada um tem um caso. Tem dependentes e tem previdência hoje fechada, tá certo? Entenderam? Então, você tem que tirar todos esses valores, porque sobre esses valores não incide imposto de renda. Patrícia, e o meu plano de saúde? Isso aí você vai fazer no teu ajuste no imposto de renda. Lembra? Sobre o plano de saúde você não abate nada. Então, o que você tira agora é do valor da tua remuneração. A tua previdência fechada, a tua previdência aberta, a sua previdência oficial, desculpa, a previdência fechada se você tiver alguma previdência patrocinada, descontada em folha, e os dependentes.
Aí sim você tem um valor onde vai incidir o imposto de renda. Então daí sobre esse valor 842, nós vamos multiplicar a alíquota de 27,5, que vai dar um valor. Aí, lembra que eu tinha falado que também na tabelinha tinha várias, também tinha valores a deduzir? Então, como a gente ganha, porque aqui ó gente, o valor aqui de contribuição deu 8.142. Então eu vou lá na tabelinha, e na tabelinha quem ganha acima de 4.664 tem que aplicar a alíquota de 27,5. Só que tem que ter uma alíquota redutora depois desse valor, tem que descontar esse valor aqui. Porque nós também teríamos valores abaixo desse de 4.664, que teria que ter alíquota de 22,5, 15 e 7,5, tá certo? Então eu pego esse valor aqui, que a gente aplicou 27,5, me dá um resultado, só que sobre esse resultado eu diminuo o 869,36, que passa a ter um outro valor, o valor do imposto de renda. Aí agora nós já sabemos quanto que a pessoa vai pagar de previdência, quanto que a pessoa vai pagar de imposto de renda, quanto que a pessoa vai pagar de FUNPRESP-JUD, FUNPRESP-EG, FUNPRESP-LEGE. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Que vocês têm que saber calcular a tua aposentadoria com base no quanto vai ser seu salário líquido. Patrícia, mas você falou que eu vou pagar mais imposto de renda, por quê? Olha só se vocês acompanharam o raciocínio. Na ativa, o que você está descontando? A tua contribuição previdenciária, que é maior, porque é sobre todo o salário, tá certo? Com alíquota diferente, mas é maior. Geralmente, quando a gente está na ativa, a gente tem filhos menores de idade, que a gente tem filhos pensionistas, lembra? Tem R$189. E você está contribuindo, às vezes, para uma previdência fechada. Aqui, grosseiramente, para você entender a conta. Antes você tinha 10 mil, a hora que descontava tudo, sobrava 8 mil para tributar. Aí aplicava 27,5 sobre 8 mil. Quando você se aposentar, você não vai ter tudo isso, porque você vai pagar menos previdência, não vai ter filho dependente, não vai ter previdência fechada, porque você já está recebendo da previdência. Ou seja, de 10 mil, você vai aplicar imposto de renda, não vai ter 2 mil para descontar, vai ter só R$800. Então você vai aplicar imposto de renda sobre 9.200. Ou seja, você paga menos previdência quando se aposenta, mas paga mais imposto de renda. Tá certo? É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Então não se iludam, façam as contas, se planejem. É muito importante a gente conhecer quais são as nossas alíquotas que nós somos obrigados, tanto de imposto de renda quanto de previdência, a pagar enquanto a gente for servidor público, trabalhar, desde que a gente está na ativa quanto aposentado. Tá certo? Espero ter contribuído com vocês. Aproveitem esses vídeos, indiquem para os colegas, porque é muito importante a gente desenvolver essa cultura de conhecimento previdenciário na nossa categoria. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.